Em nome do TI Rio, eu queria cumprimentar a todos os participantes e dizer que este tema é de grande relevância para o sindicato representante das empresas de TI do Rio de Janeiro. Pois as empresas têm sofrido inúmeros ataques, perdendo informações e tendo custos extremamente significativos para recuperar os seus arquivos e se recolocar. Isto é realmente algo muito perigoso para todos. Quando o nosso companheiro Márcio Lax sugeriu este tema, sequestro de dados, nós realmente entendemos que era um tema que seria de interesse das empresas de TI do Rio de Janeiro, enfim, de todos aqueles que militamos nesta área. Eu gostaria muito de agradecer o Márcio Lax e a MT por esse trabalho, principalmente na pessoa de Marcelo Pinhatari, que vai, diretor técnico de TI da MT, e que vai conduzir estes seminários nesta quinta-feira, nas próximas 3 quintas-feiras, até o dia 16. Creio que é um tema que interessa a todos e que vamos, enfim, receber informações importantes elaboradas pela equipe técnica da MT e que muito ajudará o nosso setor de TI no Rio de Janeiro. Creio que é isto que eu gostaria de colocar. O TI Rio sempre tem estado vigilante e atento às necessidades que a própria tecnologia vai apresentando às empresas em geral. Então, hoje, iniciamos este seminário dentro do nosso programa de educação e de informação que o TI Rio manteve, mesmo com as condições que a pandemia, limitantes que as condições da pandemia apresentou para nós. Mas realmente é muito importante a gente tratar deste tema de sequestro de dados neste momento e principalmente para o futuro, porque este assunto não é um assunto apenas do momento, é um assunto que a nossa expectativa é que realmente pode até se agravar no futuro. Então, Marcelo Pinhatari é o nosso condutor do programa e peço a ele que inicie a apresentação, enfim, a coordenação desse trabalho que ele terá ao longo das próximas quintas-feiras. Muito obrigado a todos que estão participando aqui. Bom, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu queria começar agradecendo muito ao Benito, à Lilian e toda a equipe do TI Rio, né, por essa organização, por ter concedido esse espaço para a gente bater um papo com todos vocês. Né? Como o Benito estava falando, o tema que a gente está trazendo aqui para conversar, e a gente vai conversar nessas próximas semanas, é um tema de profunda relevância. Né? Segurança digital tem sido apontada como o maior investimento das organizações na área de TI nos últimos anos. E a gente acredita que vai continuar sendo assim. Né? Hoje, de todos os desafios que a TI enfrenta, que as organizações enfrentam, né, a gente vê um dos maiores, e, de novo, é o que mais se comenta, o que mais se discute, que é justamente o sequestro de dados, o famoso ransom. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha aqui, eu vou dividir essa apresentação com alguns colegas de trabalho. Né? Eu queria... É justamente isso, para a gente conduzir esse bate-papo. Né? Como é que vai ser como é que vai ser o nosso método aqui?
a gente vai fazer uma apresentação. Essa apresentação, ela não é uma apresentação destinada a fazer um ou outro tipo de... A gente não está botando nada escrito em pedra aqui. A gente é bastante agnóstico e o que a gente vai passar são conselhos, o que a gente vai passar são boas práticas, o que a gente vai passar é um pouco da experiência. Né? A AMT ela tá com mais de 27 anos no mercado, fornecendo infraestrutura e serviços profissionais. E a ideia que o Márcio, quando conversou com o Benito, teve, foi que a gente pudesse trazer aqui e apresentar para vocês essa experiência. É uma experiência de quem tem convivido, fazendo gerência e prestando esse fornecimento de infraestrutura para empresas que estão hospedando ambientes críticos, que precisam daquilo funcionando o tempo todo. Né? Então, são empresas que sofrem muito com um ataque, com qualquer tipo de ataque, principalmente com sequestro de dados. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente viu acontecer, tá? O que a gente viu dando certo, problemas que a gente tem, são pontos de atenção que a gente acha que todo mundo tem que estar tratando, justamente para a gente diminuir o risco, tá? E, se por acaso acontecer, a gente ter uma forma mais rápida, mais eficiente de recuperar um ambiente. Como o Benito disse, a gente vai dividir isso em algumas palestras. Nessa primeira, eu vou contar com a colaboração do Célio Moraes, que é nosso gerente de TI na MT Cloud, e da Camila, que é uma analista de TI que trabalha com a gente, e ela também é arquiteta de soluções. E o que a gente vai discutir hoje? A gente vai discutir, basicamente, o que é o problema. O que é um ransomware? Como é que ele vai chegar dentro de uma corporação? E o que a gente pode fazer, definir uma estratégia para a gente poder diminuir esse risco e recuperar o ambiente mais rápido. A gente vai ver um pouquinho de conceitos de segurança da informação, desde a definição de uma arquitetura de TI, ou de uma atualização de uma arquitetura de TI. A gente vai conversar um pouquinho dessas boas práticas. Depois a gente vai começar já a ver ações que as corporações podem fazer para diminuir esse risco. E hoje a gente começa com uma das ações que é das principais, que é você treinar o seu colaborador. Torná-lo consciente das ameaças dentro da internet que podem interferir, podem trazer um ransomware para dentro da organização. Bom, bom dia, Célio, bom dia, Camila. Acho que vocês estão... Bom dia, Marcelo. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Então, vamos lá. Primeiro, falar um pouquinho do que é um ransomware. Todo mundo já sabe, mas não custa a gente repetir aqui e colocar todo mundo na mesma página. O ransomware é um tipo de vírus, é um malware que ele vai entrar no computador, é um agente de software que vai entrar no computador e ele vai acabar criptografando a informação que está contida naquele computador. Uma vez que ele tenha criptografado, vai aparecer uma mensagem para o usuário, dizendo que ele tem que pagar um volume financeiro, muitas vezes em Bitcoin, aliás, sempre em Bitcoin, e aí ele vai ganhar uma chave que vai recuperar todo o ambiente dele. Então, é um sequestro de dados. O ransomware ele evoluiu muito nos últimos tempos. Antigamente, você podia ter ransomwares que simplesmente criptografavam. Hoje, não. Hoje, esse dado está sendo vazado. Esse dado está passando para a mão do atacante, do hacker. E aí a gente tem esse vazamento de informação, que é bem grave.
essa evolução mudou muito a forma como o ransomware acontecia e de como ele está acontecendo hoje. Hoje, na sua grande maioria das vezes, ele está atacando grandes corporações e esse ataque é feito com controle por um operador humano. Né? Aquela infecção, aquele agente de software está entrando, está se instalando numa máquina e ele vai passar para esse operador humano a informação como é que é aquela organização em termos da estrutura de TI, né? Que outras máquinas existem, o que tem de serviço ativo. E aí o operador humano vai decidindo onde é que ele vai passando, de que lado ele está passando da máquina A para a máquina B, ele está afetando o serviço C, né? Ele vai tomando essas decisões. Antigamente, o ransomware funcionava muito como qualquer outro vírus. Ele entrava numa máquina e era automático, ele ia se espalhando por onde conseguisse. Tá? Hoje não, hoje ele está muito mais furtivo. Ele está indo, ele está dando um passo de cada vez, sendo controlado por esse operador. Então, em média, o que a gente vê é que o ataque, desde a infecção até a criptografia, ele dura, em média, 3 dias. Não é assim, eu fui contaminado hoje já começou a criptografar minha informação. Não. Aquele sistema ele já está infectado uns 3 dias antes de ser criptografado. Isso dificulta também a parte da recuperação. Quando você pensa que tive todo o sistema criptografado, como é que eu vou recuperar? Você tem que ver se o seu backup não está infectado. Talvez ele já esteja. Tá? Então, são várias preocupações e esses pontos de atenção, essas preocupações, a gente vai tocar ao longo das próximas semanas. Tá? Mas tem uma outra coisa que vale a pena, e a gente vai conversar em mais detalhes sobre isso, que é o preço do resgate. Tá? Existe uma discussão ética se o resgate deve ou não deve ser pago, tá? Mas, em termos da organização, a alta gerência, a direção da organização tem que pensar, porque na hora que você tem um sistema fora do ar, você não está simplesmente perdendo, deixando de atuar no seu negócio, né? Perdendo o seu faturamento, porque você não está atuando junto ao cliente. Você está afetando a sua marca também. Então, você tem que pensar se vale a pena pagar ou não. Talvez valha. A gente já viu casos, que são casos públicos, né, de corporações que resolveram pagar. Outras não, que resolveram recuperar. Mas isso é um pouquinho do que o ransom vai fazer e das preocupações que a gente tem que ter. Né? Mas eu acho que a grande recomendação que a gente vai fazer aqui é que a empresa ela tem que ter uma estratégia para esse tratamento. A gente tem uma proposta de estratégia, né? Mas a estratégia vai ser de que forma eu vou diminuir meu risco, de que forma eu vou me preparar para recuperar caso um ataque aconteça. Né? E a boa estratégia ela começa com a premissa de que o ataque vai acontecer. E o ataque vai acontecer e ele terá sucesso. Então, toda a preparação que a gente vai fazer é com base nessa premissa. A gente vai diminuir o risco ao máximo, mas a gente vai se preparar para caso ele aconteça. Então, a gente divide essa estratégia em 2 partes. Primeiro, nas linhas de defesa, né? Que são as ferramentas que a gente vai colocar no ambiente de TI para proteger e para minimizar o dano caso um ataque aconteça. A gente vai começar a falar nisso em mais detalhes na semana que vem, né? Sobre essas ferramentas, como backup, como firewall, como antivírus, né? Como monitoramento. A gente vai falar depois também sobre as configurações e políticas dentro políticas de uso de recursos de TI dentro da corporação, que a gente chama de hardening, né? De forma a gente apertar ao máximo e diminuir muito a chance da propagação de um ataque, da propagação de um vírus. Né?
E a gente vai falar do endomarketing, que é justamente como é que você treina o seu pessoal, os seus colaboradores, para que eles não caiam nos golpes em que permitem, né, a infecção do vírus, os golpes mais comuns, que é o phishing, é aquela promoção que você clicando, você vai ganhar um iPhone novo, né? Clique aqui e por aí vai. A gente está acostumado com isso, né? A gente está acostumado com um sequestro de conta, né? E aí o cara consegue uma credencial para acesso ao ambiente. E a gente vai ver como definir um plano de recuperação de desastre. Né? Isso a gente vai ver na quarta palestra. Como é que a gente define esse plano? Como é que a gente usa as ferramentas? Como é que a gente usa toda a configuração que já foi feita? Como é que a gente planeja recuperar esse ambiente? Quais são os passos? Quais são as responsabilidades importantes? Com isso em mente, a gente vai ter uma prática muito mais fácil na hora que a gente tiver que recuperar efetivamente o ambiente. Só que recuperar não é só botar o ambiente no ar. A gente tem que ter outras preocupações. A gente tem que pensar em investigação. Como é que você vai ver como é que aquilo aconteceu? Como é que você vai melhorar o seu ambiente para eliminar aquele ponto de falha que havia? Isso tudo a gente vai comentar com vocês na quarta palestra. Bom, mas aí a gente tem que falar um pouquinho de conceitos de segurança. Aí eu vou pedir a ajuda do Célio. Bom dia a todos, bom dia, pessoal. A ideia aqui é a gente abordar alguns conceitos que podem ajudar a gente a construir esse raciocínio. Né? O primeiro deles é a arquitetura de segurança. A arquitetura de segurança, a gente que, pelo menos eu tenho um viés um pouco mais técnico, a gente sempre imagina que é a adoção de uma ferramenta. Né? Sei lá, eu vou colocar um firewall para proteger a minha empresa, eu vou colocar um firewall de aplicação para proteger a minha aplicação, eu vou dar uma mexida no código de modo que ele fique menos vulnerável, né? Mas não é só isso, né? O Gartner, em 2019, naquele tempo distante que a gente tinha evento presencial, ele colocou uma definição. E a definição dele, se a gente for ver, ele não abrange só o escopo técnico, né? Ele mexe também nas políticas da empresa, ele mexe nos processos. Tem, obviamente, a parte técnica também, mas a ideia é construir um modelo que se abrange a empresa como um todo, né? A ideia de construir uma arquitetura de segurança, ela essencialmente é pegar o pessoal da segurança, né, o pessoal da TI, pegar talvez os teus usuários, pegar o pessoal do sistema, pegar alguém de negócio, colocar todo mundo na sala e o pessoal estudar, o pessoal desenvolver um plano para ver aonde que essa empresa está vulnerável, né? Como é que ela pode agir, aonde que ela tem que atacar, de modo a reduzir a exposição dela a ameaças, a reduzir a exposição de ataques. Então, assim, pegando essa definição que ele coloca, a gente pode ter uma ideia que são 3 pilares, essencialmente para você ter uma arquitetura de segurança razoável, né? Você tem pessoas, as pessoas usam os processos e você tem as ferramentas que podem te auxiliar nessa etapa, né? Essa é uma visão que eu acho interessante, que a gente vai discutir aqui um pouquinho. A gente vai falar um pouquinho desses 3 pontos hoje, né? Bom, existem normas que podem te regular, que regulam, na verdade, a gestão e a segurança da informação. A gente tem ISOs para isso, tá? Tem ISO para bastante coisa, né? A gente tem algumas ISOs, por exemplo, a 27001, que eu acho que deve ter sido uma das primeiras aí a surgir. Foi a primeira, se não me engano, a ser possível de ser auditada, pode ser certificado, que trata de gestão de segurança da informação. Você tem a 27002, que adiciona alguns controles para esse tipo de coisa. E, mais recente, né, com a popularidade da tecnologia, a gente começou a ver que foram criadas também ISOs para a segurança da nuvem, que é basicamente uma ISO que o provedor de cloud e o usuário ele deveria seguir algumas regrinhas de forma que a gente possa proteger os nossos usuários, os nossos ambientes e a computação como um todo, né? A computação em nuvem como um todo. E, por último, agora também tem a 27018. Esse PII é a sigla em inglês para Informação Identificável Pessoal, ou seja, uma informação que eu posso usar de forma indireta ou direta para identificar alguém.
Um CPF, por exemplo, que a gente mantém, é uma forma muito direta de você identificar uma pessoa, né? Então, ela é uma informação muito pessoal. Agora, e não restringe só isso, você pode ter também um endereço. Se você mora na rua tal, no apartamento tal, você fica identificável de forma indireta. Então, a gente tem esse conjunto de ISOs que tratam esse tipo de coisa. E a ISO, ela não é uma receita de bolo, né? Ela não vai te dar assim, as auditáveis e as certificáveis, obviamente, têm que ser completadas na sua plenitude. Mas a ISO, de modo geral, ela te dá um guia, né? Um índice de melhores práticas para você ver o que você consegue, o que é possível na sua empresa para você ter um padrão de qualidade reconhecido pelo mercado, né? Então, a gente tem essas ISOs e a ideia, né, naquela reuniãozinha onde a gente juntou todo mundo numa sala para estabelecer um plano, uma arquitetura de segurança, é a gente pegar essas ISOs aqui e ver, por exemplo, eu estou numa empresa de cloud, eu preciso seguir a ISO 27017 porque a lei me obriga, né, por exemplo. Ou eu tenho que atender o compliance tal que me obriga, o que me indica que eu tenho que atender essa norma aqui por completo. Ou não, eu trato informações de cliente. Então, se eu trato informações de clientes, eu tenho que seguir a ISO 27018 porque eu posso ter dados sensíveis. Então, você tem esse conjunto de normas disponíveis para poder criar uma política de segurança. E por que eu estou falando uma política de segurança? Porque a aqui que a gente quer dar, né, é que a arquitetura de segurança, essa galera, quando eles se juntarem numa sala, eles têm que criar uma política de segurança para a empresa. Pode ser parecida com umas, pode ser parecida com outras, mas não precisa você não precisa abranger todas as 4 normas se você não for estritamente necessário. Mas a ideia é que você saia com um plano onde você, por exemplo, trate aquilo que começou a acontecer, não muito recente, mas de uns anos para cá, que é o usuário, teu cliente ou o teu colaborador, trazer um dispositivo de casa para a empresa, né? De um tempinho para cá, novamente naquele distante tempo onde todo mundo ficava no escritório, você tinha lá o vendedor, por exemplo, que ele trabalhava completamente pelo iPad. E esse iPad é o iPad dele, não é da corporação. Então, será que esse cara ele usa realmente aquele equipamento, aquele dispositivo só para o trabalho? Ou será que em casa o filho dele usa para jogar algum joguinho, para ver um filme, enfim? Quando você traz dispositivos que são desconhecidos para dentro da empresa, você começa a se expor, na verdade, né, um certo grau de risco. E você, tendo uma política de segurança da informação, você pode estabelecer regras de coisa. Por exemplo, se é um funcionário que ele vai trazer o notebook dele, esse notebook ele só vai se conectar na empresa se ele usar um softwarezinho que garanta que o SO esteja completamente atualizado, que está com o último patch de segurança, que está rodando um antivírus com o scan de tudo, que esse antivírus está atualizado. Então, a gente tem que criar políticas e seguir essas políticas, né? Então, só pegando um pouquinho de uma linha do tempo, a gente começou, né, pensando um pouquinho lá atrás, a gente tinha antes um ambiente um pouquinho mais, não vou dizer simples, né, mas a gente tinha um ambiente um pouco mais estável, né? O pessoal que é mais antigo aí na parte de sistema, na parte de infra, deve lembrar aquela época distante onde a gente tudo dentro de casa, que era o ambiente on-premise, né? Eu tinha lá um quartinho lá com ar-condicionado que tinha os servidores da minha empresa. Eu tinha um servidorzinho que tinha o meu e-mail, eu tinha um servidorzinho web, às vezes o banco de dados estava dentro do mesmo servidor. Então, era mais fácil, não vou dizer mais simples, mas era um pouquinho mais fácil a gente pensar e gerenciar a segurança dessa empresa. Porque, às vezes, lá eu só publicava para a internet meu e-mail e o acesso web. Então, eu fortaleci o código lá para não tomar um injection, para não deixar uma vulnerabilidade muito conhecida num PHP da vida, né, acessível, mantinha meu software atualizado. Eu tinha preocupação com os meus usuários, que todos usavam lá as estações dele dentro da empresa. A minha preocupação, sei lá, era aquele vírus que atacava sempre em datas determinadas, acho que era o Chernobyl, não lembro com certeza, mas acho que era. Então, assim, a gente tinha uma preocupação. Tem vários. Já lembrou algum, né? Eu tinha que educar o meu colaborador lá para não tomar aquele, acho que era Love Letter, né? Que foi um vírus que ficou muito popular, que você recebia um e-mailzinho com uma carta de amor, assim, algo parecido com isso.
você abria e ele começava a se espalhar e transformava a tua rede interna numa botnet. Mas isso você travava com firewall, com recentemente, antivírus. Célio, muita gente recebeu via WhatsApp uma propaganda de jornal falando da primeira notícia de vírus de computador no Brasil. Isso foi em 1989, 90, uma coisa assim, né? Que era um Michelangelo. Michelangelo, bem lembrado. Ele atuava no aniversário do Michelangelo. Exatamente. Então, essa era uma E a preocupação que a recomendação gente do tinha. técnico de segurança era que naquele dia deixa o computador desligado. Desliga tudo. É um jeito Hoje em dia a simples de gente você sabe que isso não evitar. é mais possível, né? Hoje em dia a gente tem uma dependência de TI que é muito grande. Pois é, eu lembro desses que era um de data que ele destruía a BIOS. E você tinha que trocar a BIOS, você tinha que substituir a placa-mãe se não fosse removível. Hoje é muito diferente, né? Hoje é um pouquinho mais complexo, né? A gente adicionou umas camadas de complexidade, onde pegando os mesmos exemplos que a gente tinha, o meu e-mail hoje em dia já não está dentro de casa. Ele já está numa nuvem, num Gmail da vida, numa Microsoft. O meu servidor web também não está mais dentro de casa. O meu servidor web está em uma segunda nuvem. Eu posso ter uma proteção contra ataque DDoS que está numa terceira nuvem. Então, assim, são várias coisas que a gente tem que se preocupar. O meu banco de dados está junto com a nuvem do servidor web, mas agora eu não tenho mais um banco de dados, cluster de banco, porque aí eu posso agora, está mais fácil, simples, a gente ter uma alta disponibilidade. Eu posso ter um backup desse cara, se eu tenho as nuvens A e B, o meu backup está na nuvem C, porque aí, de alguma forma, eu estou protegido contra desastre, né? Então, a gente criou, né, o mundo evoluiu, na verdade, para uma camada de complexidade imensa. Hoje em dia, e isso foi muito acelerado por conta da pandemia, né, já tinha em algum grau, mas agora a gente aumentou muito, o teu usuário, talvez ele não esteja nem dentro da empresa, ele está dentro de casa, ele pode estar usando o Wi-Fi do aeroporto, né? Então, a gente tem que pensar em N cenários, e daí a importância do plano, da arquitetura de segurança. Pensar como é que você pode se preocupar. Vai que ele está usando esse usuário, né, o cliente, às vezes, ele chegou naquele Starbucks, que tem aquela senha, aquele Wi-Fi maravilhoso sem senha. Ele entrou ali, ele está sujeito a riscos, né? Pode ser que ele resolva usar o aplicativo do banco, pode ser que ele resolva entrar em alguma coisa da empresa e se expor à empresa, né? Célio, eu acho que essa mudança de cenário que você está falando, a gente já via isso acontecer um pouco antes da pandemia, é óbvio que isso acelerou muito, né? Mas a gente tem aquela frasezinha que é muito boa, né? Antigamente a gente tinha quer dizer, a gente tinha uma borda muito definida para o ambiente de TI da organização, e você sabia o que proteger, como proteger, porque você tinha um controle sobre tudo. Hoje não. Hoje a frase que é famosa, a sua rede corporativa é a internet, porque cada colaborador seu está num lugar diferente, e aí sim, a complexidade de você tratar a segurança nesse ambiente em que está cada coisa num lugar diferente é muito maior. Pois é, se a minha borda deixou de ser aquele perímetro lá da minha empresa, da minha sala, do meu andar, do meu prédio, e passou a ser o mundo inteiro, está um pouquinho mais complicado, e a gente está mais exposto, né, por conta disso. Então, vamos lá, a gente passou do ambiente mais simples, agora está um ambiente mais complexo. Se você não tem nada, absolutamente nada, o que você pode fazer? Existem ferramentas ou conceitos que a gente consegue aplicar aquela lei de Pareto, né? Vamos atacar um pedacinho que tem um grande impacto. Existem recursos que você pode usar hoje que você vai ter grande impacto, né? Por exemplo, um muito comum, e hoje talvez até os aplicativos mais simples já estejam entrando no mínimo com isso, é o MFA, que é aquela autenticação multifatores. Hoje em dia, se você entrar no WhatsApp, a primeira vez que você acessa o WhatsApp, quem trocou de telefone deve lembrar disso, você coloca lá o seu número, você coloca a sua senha. Mas não é suficiente. Ele vai te mandar, ele só vai autenticar o seu número se você receber um SMS, pegar aquele códigozinho do SMS e colocar no software. Isso é um tipo de autenticador multifatores, né? Um tempinho atrás, não é tão distante assim, mas banco começou com isso, né? Para você sacar dinheiro, você tinha que carregar aquele cartãozinho maravilhoso com 5.000 entradas. Digite agora os 4 números da posição 132.
né? Também é uma autenticação multifator. Isso aí eventualmente surgiu por roubo de cartão, né? Enfim, a gente tem ferramentas hoje em dia para tentar, pelo menos, se esforçar um pouquinho para combater isso, né? Esses conceitos são muito importantes, né? Porque quando um hacker ele consegue uma credencial de acesso, ele vai conseguir o primeiro fator, ele não vai conseguir o segundo, né? Então, você já está dificultando o cara de fazer um login indevido. Pois é, né? A gente vê, às vezes, hoje em dia, a ideia do SSO, que é uma solução universal. O SSO é basicamente o usuário, o administrador, enfim, o cliente, ele tem uma senha que permite que ele autentique em todos os sistemas da empresa. Isso é extremamente interessante do ponto de vista do controle. Se a gente pensar lá no RH, na entrada, no desligamento de um funcionário, criou um usuário, está criado em tudo. Mas é necessário a gente começar no tal do hardening, né? Eu não posso permitir que tenha acesso a tudo. A gente tem que criar barreiras, né? Se é uma pessoa que tem acesso, por exemplo, pegando lá da nuvem, se eu estou na mesma nuvem, no mesmo ambiente, está o meu servidor web, meu servidor de banco de dados, se não é interessante que ele mexa no banco de dados, eu tenho que criar grupo, eu tenho que criar permissionamentos para que ele não acesse o banco de dados. Ele só vai mexer no servidor web. Ele tem que ficar limitado àquilo que é necessário ao trabalho, à função dele, né? E isso parte um pouquinho do ZTNA, que é uma coisa que também ganhou muita atração, ficou bastante popular. O ZTNA talvez não seja o melhor termo, mas ele talvez seja uma evolução da VPN, né? A VPN também é daquele tempinho onde você entrava e você tinha acesso a mais ou menos tudo. Você cria umas barreiras lá via regra de faro, né? Pode acessar esse servidor, aquele servidor não. O ZTNA ele permite que a pessoa tenha acesso estritamente àquele recurso. Então, é uma coisa que muita gente começou a adotar, pensando nessa ideia que o Marcelo mencionou, a sua borda agora é a internet. Você não tem mais borda. A borda agora é o mundo inteiro. Então, é uma forma também, alguns appliances de faro, alguns faros permitem com certa facilidade essa criação dessa zona de zero confiança. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade, que aí já é combinando isso que a gente já falou, é a segmentação dos seus recursos, né? Você não precisa necessariamente ter tudo no mesmo conjunto, você pode criar barreiras, você vai criando alas, né? Zonas, assim, essa é a minha zona web, ali tem, sei lá, o meu balanceador de carga e meus servidores web. A sua aplicação já não precisa mais ficar dentro do servidor web, você pode ter N servidores web que te indicam N aplicações, N servidores de aplicação, né? Então, tem essa possibilidade também. O seu banco de dados... E você faz uma proteção de borda para cada segmento. Você cria uma barreira, não, mas a ideia é um faro, né? Sei lá, pensa naquele conceito do castelo, né? Você tem várias camadas para o atacante chegar onde ele quer. Então, você consegue segmentar os seus serviços ou usar aqueles microserviços que também estão bastante populares hoje em dia para criar essas barreiras. Então, isso também é um conceito que é relativamente fácil, bem interessante de aplicar. E, já pegando o gancho da ideia da apresentação, que também foi a ideia naquela conferência do Gartner, eventualmente o atacante ele pode ter sucesso. E uma vez que ele tenha sucesso, ele chegou por algum motivo, né? Ele ultrapassou lá todas as barreiras, você dificultou o possível, mas eventualmente alguém cometeu um erro e chegou no seu armazenamento, ele chegou nos seus dados. Uma última linha de defesa seria você ter os seus dados criptografados em disco. Por quê? Ele chegou nos seus dados, ele criptografou alguma coisa, ele causou prejuízo para você. O seu sistema, os seus dados vão estar indisponíveis. Mas você evitou aquilo que o Marcelo comentou. O ransom antes, ele chegava, criptografava e queria um resgate para você recuperar tudo. Agora não, agora ele tem a possibilidade, ele evoluiu para pegar a possibilidade dele, antes de criptografar os seus dados, ele coleta, ele extrai isso, e ele pode causar um prejuízo enorme, né? Você, além de ferir certamente a imagem da empresa, imagina um vazamento de dados mais complexo, né? A gente teve recentemente um caso público aí no Brasil, onde vazou um monte de dados sensível, que é CPF, endereço, nome, telefone. Eu acho que, se eu não me engano, de 240 milhões de brasileiros. Então, a gente tem hoje em dia 220, né? Então, salvou dado e vazou dado e vazou o dado histórico de muita gente, talvez de uma base muito centralizada. Então, será que se esse armazenamento estivesse criptografado, teria acontecido?
né? Então, essa é uma técnica que é muito, muito útil justamente para você evitar essa perda de dados e, eventualmente, ferir as leis mais recentes, aí, LGPD, né? As leis europeias, as leis americanas. Então, isso tudo é basicamente são normas de hardening, são ideias, são técnicas para hardening, que é endurecer o teu ambiente contra um possível ataque. Até aí, beleza, né? A gente tem algumas ferramentas que a gente pode atuar e pode aplicar. Mas, novamente, retornando um pouquinho, qual é a ideia da arquitetura de segurança? A ideia é que a gente sente numa mesa com todas as áreas envolvidas e, assim, novamente, não é só a área de TI, o recado é esse, né? Não pode ficar apenas na área de TI. A área de negócios é igualmente importante para sentar nessa mesa e discutir os riscos. Uma vez que aquela reunião zona lá com todo mundo tenha mapeado os riscos que a empresa tem, os riscos tanto para ransom, ou talvez para outras coisas, para vazamentos de dados, etc., você pode criar um roadmap, você vai criar uma listinha lá, olha só, eu preciso atuar desta forma. A minha maior exposição é o risco tal. Então, vamos primeiro resolver o risco 1, depois o risco 2, depois o risco 3, porque se a gente tentar resolver tudo, às vezes a gente acaba não resolvendo nada, né? Então, você tendo esse roadmap, você sabe aonde trabalhar. Então, primeiro você planeja e depois você executa. Uma vez executado, a sua empresa, os seus dados, os seus sistemas, o seu ambiente, ele vai estar menos exposto a risco. Isso é um ganho bastante óbvio. Você está com menos risco. E, novamente, você tendo os riscos mapeados e roadmap executado, né, você torna a empresa, se você mapeou tudo, a sua empresa já está suscetível à auditoria. Então, você tendo auditável, você passa mais confiança tanto para a empresa quanto para os seus clientes, porque, eventualmente, no final desse caminho, você vai entrar em compliance, né? Então, se você... Fala. Essa auditoria não é necessariamente externa. Essa é uma auditoria que a empresa tem que fazer também, que é interno, né? Que é para saber que aquilo que você planejou e você executou teve o fim desejado, né? Tá daquela maneira, não tem nenhuma anormalidade naquilo que foi planejado. Isso, você tem um plano, você tem as ferramentas, então você conseguiu, né, chegar do jeito que você previa chegar, né, aonde você queria chegar. E aí, dependendo da sua linha de negócio, você entra com compliance que seja requerido pelo mercado para o seu negócio. Novamente, o pessoal de financeiro lá tem o PCI, quem é de saúde tem algumas coisas específicas. Então, o ganho de você ter uma arquitetura planejada na segurança é enorme. E tem um ponto bastante importante, né? Fiz esse mapeamento, fiz essa reuniãozona uma vez, estou bem, estou resolvido? Não, isso aí é um ciclo. Você tem que, de tempos em tempos, renovar. Primeiro pode ter mudança nas suas regras de compliance, ou você pode identificar novas ameaças, né? Pode ser tanto porque você não conhecia ou porque surgiram novas ameaças. Novos sistemas estão entrando todo dia na empresa, novos produtos. Isso pode surgir, pode levar a novos riscos. Então, a ideia é que a gente mantenha esse mapeamento uma constante, esse ciclo, né, de mapeamento, de implantação constante. Mas também tem uma parte importante. A gente expôs muito ferramenta, falou muito rapidinho de algumas coisas, algumas possibilidades. No final da ferramenta, tem um usuário, tem um processo, tem uma pessoa. Então, apenas a ferramenta não vai te resolver. Sem dúvida. Como a gente estava falando lá no início, né, e você falou também, são três pilares. A ferramenta, são os processos, mas são as pessoas, que, no fundo, elas são um elo que tem que ser tão forte quanto os outros, né, nessa corrente que é a de segurança. Aí eu vou pedir um pouquinho da contribuição da Camila para falar desse assunto com a gente. Exatamente, Marcelo. As ferramentas, elas são sim importantes, mas as ferramentas de segurança por si só, elas não são suficientes. Aí é que a gente entra com o endomarketing, que também ele é chamado de marketing interno. Nada mais é do que uma estratégia focada no capital humano da empresa e são conjuntos de ações internas que trazem resultados externos. O endomarketing, ele está diretamente ligado à motivação e à satisfação dos colaboradores, mas também é uma estratégia de educação de segurança digital, que vai ser o nosso principal foco aqui hoje.
A maioria dos vazamentos de dados e ataques por hacker, eles são facilitados por erro humano, por falta de informação ou até mesmo por colaboração interna intencional. Isso é bem arriscado, né? E o endomarketing, ele vai agir educando, trazendo conteúdos informativos para os colaboradores, de forma a evitar que episódios de ataque aconteçam dentro da empresa. Eu vou trazer agora alguns exemplos de ações do endomarketing para serem feitas dentro da empresa. Eu vou começar com uma que nem sempre é feita, mas a gente pode colocar como um pilar muito importante, que é expor o colaborador a sua importância para a segurança da informação da empresa. Como o Célio disse, existem ferramentas para auxiliar a segurança, mas essas ferramentas elas não vão trabalhar sozinhas. Peraí. Pode falar. Você está falando dos pontos de atenção? Não, estou falando mesmo ainda do endomarketing, a importância do endomarketing. Desculpa, e isso, acho que você passou. Pode voltar mais um. Eu me atrapalhei aqui. Sem problemas. Isso. Um spoiler aí, ó. Mais um ponto de atenção, ainda falando do endomarketing, é mostrar ao colaborador o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer com informações sigilosas. Quais são os cuidados que ele deve ter? Ele não pode sair, por exemplo, da sua estação de trabalho e deixar a tela desbloqueada. Qualquer pessoa que passa vai ter acesso àquela informação. E por último, mas não menos importante, construir e documentar uma política de segurança na qual todos os colaboradores tenham acesso e se comprometam a aplicar no dia a dia. Agora sim, Marcelo, pode passar. Eu trouxe aqui uma lista com as 10 principais ameaças cibernéticas da atualidade, mas eu queria destacar aquelas que podem acontecer por falha humana e por falta de informação por parte dos colaboradores. Eu acho que dessa lista a mais conhecida é o phishing. O phishing é o crime de enganar pessoas para que elas compartilhem informações confidenciais, como, por exemplo, senhas, números, cartões de crédito. Como o nome mesmo desse ataque já diz, ele funciona como uma pescaria. O golpista, por exemplo, ele vai criar um site de banco falso, que seria a isca, para poder coletar diversas informações, sejam bancárias, sejam pessoais. O cybercriminoso, ele se passa por uma pessoa, ele se passa por uma instituição legítima para poder enganar o usuário. Por isso, o phishing ele pode acontecer de diversas formas, seja em conversas de mensageiros, como WhatsApp, Telegram, acho que todo mundo já recebeu uma mensagenzinha falsa, né? Clique aqui, ganhe isso, clique lá, ganhe aquilo, como o Marcelo e o Célio já tinham falado. E além desses mensageiros, eles podem acontecer também por links de e-mail falso. Um exemplo grande que a gente pode dar aqui, a gente já viu isso acontecendo algumas vezes, é um e-mail, supostamente, da Previdência Social, pedindo para que você inserisse alguns dados pessoais, e dessa forma, naquele momento que você começa a inserir os seus dados, as suas informações são roubadas. Pulando aqui agora para o eavesdropping, nesse tipo de ataque, o hacker ele utiliza diferentes sistemas de e-mail, mensagens, telefonias, além de serviços de internet, para poder violar a confidencialidade da vítima, roubando os dados para poder usar futuramente de forma indevida. A palavra eavesdropping ao pé da letra, ela significa bisbilhotar, que é basicamente o que o criminoso faz. Ele não modifica nenhuma informação da vítima. Ele intercepta, armazena, para poder utilizar futuramente de forma indevida. Vamos passar agora para o decoy. Nesse tipo de ataque chamado decoy, o hacker ele simula um programa legítimo, de modo que o usuário faz login, armazena suas informações, que poderão ser utilizadas pelo atacante futuramente. Como, por exemplo, às vezes a gente recebe alguma informação, alguma propaganda, alguma promoção para se matricular em algum curso, a gente acaba acessando a plataforma, acaba depositando informações pessoais nessa plataforma, como nome completo, endereço, número de documento, e essas informações elas são armazenadas ali, naquela plataforma indevida, e utilizadas futuramente para fins que não são lícitos, né?
Agora, por último, a gente tem o shoulder surfing. Ela é uma expressão da língua inglesa que significa espiar sobre os ombros. Sendo assim, a gente não está falando de uma tecnologia, não está falando de uma ferramenta, mas sim de um ato, de olhar a tela do usuário enquanto ele acessa dados sigilosos. Acho que todo mundo já passou por isso. Às vezes está mexendo no WhatsApp, às vezes não é nenhuma uma informação confidencial, mas vai passar algum colega, vai passar alguém, vai olhar para essa tela do WhatsApp. Isso é uma coisa comum, todo mundo provavelmente já passou por isso. Depois desse... Pode falar, Marcelo. Aí a gente sempre tem recomendações sobre essas coisas todas, né? Exatamente. Principalmente essa existe uma norma, daquelas normas que o Célio estava apresentando para a gente, que é justamente se você levantar da sua máquina, do seu posto de trabalho, você dá um lock screen. Né? Exatamente. Você não deixa a máquina aberta. Acho que nem todos têm essa prática. Não é uma coisa de hoje. O shoulder surfing é um troço bem antigo. É o famoso bisbilhotar, né? Bom, depois desse bate-papo todo sobre endomarketing, sobre formas de ataque, eu queria falar um pouquinho sobre alguns pontos de atenção para serem tratados com o colaborador dentro da sua empresa. Vamos começar frisando que o colaborador ele também tem responsabilidade pela informação da empresa. E como essa informação é manipulada? Quais são os cuidados que ele deve ter? Esse tipo de bate-papo, esse tipo de conversa, ele já aconteceu dentro da sua empresa? E quais são os procedimentos que o colaborador ele deve tomar em caso de incidente? A quem deve ser reportado? Todas aquelas pessoas elas podem ter acesso a esse tipo de informação confidencial? Então, para quem reportar em caso de incidente, também é uma coisa que deve ser muito bem definida. Assim como os documentos confidenciais eles são gerenciados. Esses pontos importantes, são pontos importantes, na verdade, para poder discriminar em uma política de segurança, que eu já havia falado antes, porque até onde a falta de informação, ela pode colocar o risco da sua empresa acabar recebendo algum ataque, colocar em risco a segurança cibernética da sua empresa. Outro ponto importante é a política de senhas fortes. Como isso é tratado dentro da empresa? Existem regras? A gente sempre tenta agir com bom senso, a gente não vai colocar uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas será que todos os colaboradores da sua empresa, eles vão ter esse mesmo bom senso? A gente espera que sim, mas eu acho que quando fica definido, fica conversado, acaba sendo melhor especificado, né? Então, a gente já tem que começar a pensar na definição, no uso de regra geral de senha, como utilizar letras maiúsculas. É um processo que, exatamente. Camila, você tem que a organização tem que definir. Ela tem que definir as regras para uso, né, de todos os recursos computacionais. E ela tem que atribuir essas responsabilidades. Isso, se a gente deixar só pelo bom senso, a gente não sabe como isso vai funcionar. Então, vamos começar a pensar em uso de letras maiúsculas, minúsculas, números, caracteres especiais, aquele básico que a gente sabe que tem que existir. Beleza, passando agora para programas autorizados e não autorizados. O que pode ser instalado no computador que o seu colaborador utiliza dentro da empresa? Na verdade, uma pergunta anterior a essa, o seu colaborador, ele realmente precisa ter privilégios de administrador para poder instalar e desinstalar os programas que ele bem entende? Eu acho que isso também deve ser muito bem definido. Até que ponto ele pode ter esse tipo de privilégio, esse tipo de permissão? E a sua empresa, ela possui alguma norma para uso da internet? Quais são os sites que podem ser acessados? Quais são aqueles sites que são mais restritos? Assim como as normas para uso de e-mail. O e-mail corporativo... Hoje em dia, o uso de internet e uso de e-mail são importantíssimos porque a gente está permitindo que o colaborador faça uso da internet corporativa para uso pessoal. Exatamente, mas até que ponto? Que ele pegue o celular dele e entre no Wi-Fi da empresa. Exatamente. Então, isso tem que estar muito bem definido para ele, o que ele pode, o que ele não pode fazer. É exatamente por esse ponto que eu friso de novo a importância de criar uma política de segurança e essa política ela ser
de informação geral da empresa, ser de conhecimento de todos os colaboradores. Acho extremamente necessário os colaboradores receberem treinamentos, receberem uma atenção mais voltada para o endomarketing mesmo. Continuando falando sobre esses pontos especiais, e voltando na parte de normas para uso de e-mail, porque não só normas para uso de internet, mas hoje em dia todo mundo tem um e-mail pessoal e muitas das vezes mais de um e-mail pessoal. E o e-mail corporativo, ele pode ser utilizado para fins pessoais? Eu posso me inscrever em algum site, em alguma coisa, utilizando o meu e-mail corporativo? Como isso é definido? Assim como o contrário, como que o seu colaborador ele pode acessar o e-mail pessoal no seu ambiente de trabalho? O quanto aumenta as chances dele cair no phishing ou então em algum golpe acessando o seu e-mail pessoal no ambiente corporativo? E falando novamente sobre cuidados com engenharia social e com phishing, como mandam as políticas internas da empresa? Os seus colaboradores, eles recebem as devidas orientações? Foi exatamente o que eu acabei de falar. Eles sabem como funcionam esses golpes, porque, assim, a informação, ela está na internet, para todo mundo que quiser pesquisar, para todo mundo que quiser adquirir conhecimento. Mas, além dela estar na internet, eu acho que a corporação, ela precisa trazer essa informação para os seus colaboradores. Acho que essa é a grande importância. Eu acho que, Camila, só para completar, tem um lado ali de você mostrar para o colaborador, né, de apresentar para ele todos os riscos. Né? Não, eu tenho um Facebook, mas o padrão do Facebook é deixar toda a sua informação pessoal aberta para qualquer um. Exatamente, Na hora que você bota o seu telefone, na hora que você bota o seu e-mail, que pode ser inclusive o e-mail corporativo, isso está aberto. Você começa a botar o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail, isso é o eavesdropping. Exatamente. E eu ia chegar agora, Marcelo, nessa parte falando sobre as políticas das mídias sociais. É aquela famosa frase, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Além dos riscos à segurança, como fica o desempenho do colaborador se ele passar a utilizar as mídias sociais no ambiente de trabalho? Acho que tudo isso deve ser muito bem pensado e muito bem estruturado. Assim como a parte de uso de dispositivos móveis. Como é a política para poder conectar um pendrive pessoal e um computador da rede corporativa? Nesse meu ato de conectar um pendrive, conectar um dispositivo pessoal na rede, o que eu posso estar trazendo para dentro da rede do meu trabalho, para dentro da rede da minha instituição? Porque a maioria dos celulares, eles não têm uma proteção, um antivírus. Deveria ser uma boa prática, mas nem sempre é o que acontece. E já puxando o gancho do antivírus, eu queria falar desse último ponto, que é o uso de proteção de recursos computacionais. Usar um antivírus, usar um firewall é uma boa prática de segurança, sim, é essencial para o dia a dia. Mas os administradores do sistema, eles têm controle se algum colaborador fizer a desinstalação do antivírus, como esse controle é feito? Então, assim, todos esses pontos que eu falei, eles são exemplos que devem ser perguntados internamente pelos administradores e devem ser conversados também com os colaboradores, porque só o uso de ferramenta em si, ela não é suficiente. A gente tem a ferramenta humana, a gente precisa ter esse tipo de conversa, ter esse tipo de controle. E para finalizar, os incidentes eles não acontecem só por acaso, eles acontecem também por descaso e por falta de informação. E até que ponto está faltando informação dentro da sua empresa, até que ponto isso pode ser corrigido? É exatamente isso, Camila, acho que você falou. Na verdade, a gente resume isso aqui em duas ações. A corporação ela tem que ter uma política definida de forma a conseguir fortalecer a execução dessa política, mas ela tem que também ter uma série de treinamentos. Né? De quanto em quanto tempo, quer dizer, você está pensando na sua corporação em passar um aviso, um e-mail para todo mundo, para todos os colaboradores, dando essas dicas, fazer um seminário, né? Apresentar isso internamente. Exatamente, Marcelo. Porque essa pode não parecer, esse endomarketing de segurança digital é o que a gente vê com menos atuação, né? Com menos ação, né? Dentro das empresas.
A empresa E está muito acaba sendo um preocupada ponto muito em melhorar o importante. firewall, em colocar o antivírus, mas o endomarketing é igualmente essencial para a gente diminuir o risco e dar essa proteção dentro da empresa. Né? Exatamente. Legal. Gente, por hoje, né, o que a gente ia apresentar para vocês era isso. Agora é aquela hora da gente bater um papo, né? Da gente ouvir um pouquinho vocês também. E se vocês quiserem usar o chat, fazer pergunta, né? A gente está aqui para trocar uma ideia. Oi, Marcelo. Eu gostei muito da apresentação de vocês, né? As coisas que a Camila falou também são muito importantes, né? Essa coisa do treinamento. Não sei se vocês estão me escutando. Estamos escutando, sim. Estamos Então, sim, Débora. Estamos sim, Débora, pode falar. Tá. Porque essa parte de criar essa consciência, né, nas empresas realmente é muito importante e ela é muito deficiente hoje em dia, né? As pessoas realmente não usam, né, esse endomarketing, não aplicam, né? Até por um acaso ontem eu estava conversando com a gerente de RH, né, a respeito de alguns processos que são dela, e aí eu comentei, falei assim, poxa, as pessoas, elas não cumprem, às vezes, os processos, até os processos, né, que não têm administrativos, né? Aí eu falei assim, olha, nesse caso, tem que ter o treinamento, é óbvio, né, mas também tem que ter, talvez, a lembrança, que seja um e-mail, que seja um seminário, igual o Marcelo falou, porque se não criar essa consciência, né, e não tiver essa cultura da empresa, né, de lembrar e relembrar, eu acho que fica bem difícil mesmo. E eu achei assim que essa apresentação toda veio tudo muito de encontro também a essa fase que a gente estava, né, com relação tanto a esses riscos todos e na nossa correria, né, de adequação também, LGPD e tudo mais, isso veio muito à tona essa necessidade de ter a política de segurança descrita, né, de ter isso passado e entendido para os colaboradores, porque realmente se eles não tiverem esse conhecimento, né, e não se incluírem, né, nessa responsabilidade também, fica complicado. Não tem ferramenta que dê jeito, né? Exatamente. Débora, você falou um ponto importantíssimo. Eu acho que o endomarketing ele é muito deixado de lado. Muitas das pessoas ainda não conhecem a importância, não conhecem as ações de endomarketing e está na hora da gente dar mais um pouquinho de atenção a isso. As ferramentas, elas são sim importantes. A gente precisa estar sempre renovando o nosso parque de ferramentas, de firewall, utilizar tudo de ponta, mas a gente não pode esquecer do material humano. Não pode esquecer de estar sempre passando esses lembretes, qual é a sua função, qual é a sua importância na hora de manipular dados importantes da empresa. Então, muito bem lembrado, e o endomarketing, ele deve sim ser muito bem lembrado. Um ponto importante, Débora, desculpa te interromper, é que também não é incomum, não seria errado você até testar isso de tempos em tempos, né? A gente já viu casos de empresas que simulam, enfim, alguém manda um e-mailzinho falando, sei lá, aquele que a gente recebe todo dia, né? Clica aqui para atualizar seu token. Mandam para colaboradores aleatórios e, eventualmente, você pode identificar ali uma necessidade de, preciso atuar um pouquinho mais nessa área, preciso conscientizar mais o pessoal que tem um ponto aqui que é muito importante, não clica em link desconhecido, enfim, cuidado com os e-mails que você recebe. Então, isso é bem legal. E esse Celso aqui falando, esse detalhe que você colocou é importante, que na empresa a gente tem tentado conscientizar cada vez mais aqui os colaboradores, né? Conforme foi colocado ali, as pessoas, é parte fundamental, um pilar fundamental, porque elas que vão operar a ferramenta, elas que vão detectar incidentes e elas que podem minimizar, porque todas as ferramentas não são 100%. Então, alguma coisinha passa. E nos testes aqui que nós fizemos, teve algumas pessoas que acabaram clicando, e aí a gente está aproveitando isso para fazer uma conscientização, voltar a gente, muita gente não caiu nessa pegadinha, mas teve uns aqui que caíram, aí a gente tentar conscientizar, e é um ciclo, acho que interminável, né? Você vem, volta, fala com as pessoas ali. E o teste de phishing que a gente fez está sendo um resultado interessante aqui.
E você pode, assim, a sua ferramenta, ela pode te ajudar a ter uma senha de política forte, né? Você pode ter uma política de senhas fortes. A sua ferramenta pode pedir para você ter 18 caracteres especiais, uma senha de 50 dígitos. Mas não vai impedir do cara ter essa senha super complexa, escrever num post-it e colar no monitor. Então, a educação pessoal faz parte. Né? É nesse nível mesmo. Então, assim, trabalho em conjunto. Desculpa, vai lá. Uma coisa que eu achei muito interessante também foi quando vocês falaram sobre a criptografar o banco, né? Porque está se falando muito nisso, mas assim eu ainda não tinha pensado nessa situação, que seria uma forma também de atrapalhar um pouco mais, né? Essa invasão, né? O que eles possam fazer com os nossos dados. Então, eu achei bem interessante. Não tinha pensado nesse sentido. A gente tem muita coisa para fazer quando você pensa em segurança digital. Né? São ações pequenas que, na hora que você junta isso tudo, você diminui muito o risco. Né? Essa questão do banco, a gente vai voltar a ela na terceira palestra. Tá. É a palestra que justamente desse tipo de configuração, que a gente está chamando de hardening, né? Que é quando você endurece o seu sistema. Né? Show. E aí a gente vai ter a colaboração de um dos nossos DBAs falando disso. Muito legal. Especificamente de banco de dados. No chat agora a gente tem uma pergunta da Vanessa. Um ataque de ransomware tem alguma implicação na LGPD? Marcelo, você responde essa para a gente? Na verdade, pode ter. Né? Por quê? O ransomware ele é um sequestro. No sequestro, ele vai pegar alguma informação. Tá? Se essa informação for uma informação pessoal, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Ela se aplica sempre que tiver um dado pessoal envolvido. Então, se o sequestro for de um dado pessoal, sim, a LGPD é aplicável. Né? O ataque de ransomware, ele é um crime. Você sofreu um ransomware, você pode ir numa delegacia de polícia, dar uma queixa, fazer uma queixa daquilo. Né? E a LGPD vai ser aplicável se o que foi sequestrado é um dado pessoal. Né? Eu estou aqui com um pedido também para falar das próximas palestras. Né? A gente, na semana que vem, a gente vai fazer uma palestra sobre ferramentas. E a gente vai falar, basicamente, hoje a gente falou muito de endomarketing, que para a gente é muito importante. E é um pilar dessa história toda. Semana que vem a gente vai falar de ferramentas. Vai falar de firewall, vai falar de backup, vai falar de monitoramento, né? Vai falar de antivírus, vai falar quais são as características desses produtos, o que a gente encontra no mercado e o que a gente aconselha. Né? A terceira palestra, né, é a palestra que a gente fala desse endurecimento do ambiente. Que a gente vai falar de que tipo de política a Camila já comentou ali, né? O seu usuário ele precisa ser administrador da máquina? Provavelmente não. Né? A gente tem quando a gente bota uma arquitetura de TI, muitas vezes a gente vai estar colocando ali um ambiente para ser fácil da gente administrar. Né? Da gente que é da área de TI, fazer a administração toda. Tem hora que não pode ser assim. E aí a gente vai endurecer um pouquinho, né? E com isso, ganhar uma força na segurança digital. E a última palestra, né? A última palestra a gente vai falar de plano de recuperação de desastre, como fazer o planejamento e como fazer o treinamento e como fazer a recuperação do desastre propriamente dito. Né? Então, a gente dividiu nesses assuntos. A gente está com uma pergunta aqui do Daniel sobre a recomendação para retenção de backup imutável. Né? Daniel, isso é um pouquinho
eu já estou respondendo todas as perguntas, né? Mas esse é um pouquinho do que o Célio comentou. Na hora que você senta com a organização, não é a área de TI que faz a definição de quanto tempo tem que reter um backup. Tem muito a ver com a área de negócio. Você tem que estar... você tem alguma regra, alguma norma, alguma lei que você tem que manter aquilo? Se tiver alguém de RH aqui assistindo a gente, vai saber que, olha, se você tem dado de um funcionário da empresa, você tem que reter aquilo por 10 anos, 15 anos, né? Muito tempo. Então, como é que você vai fazer essa retenção? Como é que você vai guardar? Isso tem a ver com a área de negócio, né? Então, é sentar e ver o que você precisa. Ó, já tive tem uma aqui, coisa importante. Tem uma coisa importante também, que é importante você não guardar o backup acessível do seu servidor, né? Inclusive, teve um evento da Microsoft que o rapaz falava, não é incomum o servidor ser contaminado e o backup está ali, está num voluminho atachado, o backup vai embora junto. Então, tem esse tipo de coisa. E eu acho que o William comentou ali que a lei trabalhista exige 30 anos. Então, assim, é bom você ter uma política que primeiro atenda ao seu compliance, seu mínimo, né, para você não perder, e depois você pensar na recuperação imediata, pegando também o gancho do que o Marcelo falou. Não necessariamente a sua infecção aconteceu hoje, no dia da criptografia. Pode ter acontecido 3 dias atrás, pode ter acontecido 1 semana atrás. Então, às vezes você restaura tudo e é infectado de novo. Você tem que entender o que houve, né? Então, você tem que ter uma política muito sólida. Bom, deixa eu ler aqui, eu acho que a gente... Eu queria fazer uma pergunta, posso? Ah, pode, claro. Claro! Então, a pergunta vai para a Camila. Assim, você falou de endomarketing na segurança, mas assim, como aplicar numa empresa que não tem nada disso? Então, assim, nós vamos precisar fazer uma mudança de cultura ali em cima dela, cultura nos funcionários e tudo mais. E às vezes, né, pode assustar. O funcionário vai falar assim, poxa, eu não posso mais conectar o meu pendrive. Gente, mas eu tenho que ter uma senha com milhares de caracteres. Como que a gente pode comunicar sendo empático, se colocando no lugar desses funcionários? Então, é complicado quando a gente não tem essa cultura, mas foi o que você falou mesmo, é questão de cultura. Então, acho que o primeiro ponto é conscientizar o seu usuário, o seu colaborador, que aquelas medidas que ele for tomar, ela vai ajudar na segurança da empresa. Eu acho que o primeiro passo é esse. Ele tem que ficar ciente que aquilo que ele estiver fazendo vai colaborar ou vai prejudicar. E são boas práticas. Ele colocar algum pendrive, entrar em rede social. No começo vai ter sempre aqueles que são mais relutantes. Poxa, estão me privando de várias coisas dentro do meu ambiente de trabalho, mas é questão cultural mesmo, Lilian. É a parte de chegar, conversar, montar um plano de ação, até mesmo uma consultoria para endomarketing, uma consultoria para segurança da informação. E um passo importantíssimo também é você deixar aquele seu colaborador ciente de tudo que está acontecendo, de todas as mudanças que vocês estão aplicando. Ele vai se sentir parte do plano de negócio, parte do plano de mudança, e ele vai ser menos relutante quando começar a aplicar essas ações dentro do seu ambiente de trabalho. Não sei se eu consegui explicar muito bem a sua pergunta. O Marcelo, ele é ótimo para poder sempre acrescentar algum detalhe para a gente. Marcelo, o que você acha? O que a gente pode ajudar a Lilian nisso? Lilian, todo mundo é resistente à mudança. Na hora que você vai aplicar uma regra, você vai ouvir todo tipo de reclamação, né? A gente já participou disso, a gente já deu apoio consultivo a empresas para fazer isso. A gente tem experiência em outros casos, né? Então, tem sempre o que... mas eu não consigo trabalhar sem o pendrive, né? Eu acho que a Camila, ela comentou ali, naqueles pontos de atenção, o primeiro que ela trouxe, né, é mostrar para o colaborador que ele também é responsável pela informação da empresa. E aí você dá a motivação. Essa motivação é que é importante
para que ele entenda por que aquilo está acontecendo. Isso, entender o papel dele dentro da organização, né? Exato. Muito obrigada, gente. Não, obrigado a você. A pergunta foi ótima. Gente, mais alguma pergunta? Marcelo, deixa eu te perguntar, vocês vão disponibilizar a gravação ou não? Só porque eu perdi um pedaço porque minha máquina reiniciou. Sim, sim. Vai? Ah, então tá. Foi um pedacinho pequeno, mas foi no início. Não, vai disponibilizar sim. Tá. Até porque eu tenho que consultar. Eu tenho que falar também com o financeiro. Um de cada vez. Mais perguntas? Pode perguntar, a hora é essa. Antonino, você quer fazer alguma pergunta? Não, tá bom, deixa as pessoas perguntarem. Acho que a oportunidade é única, né? É importante. Eu já garanti. Eu ia fazer um sorteio aqui, mas eu não vou fazer um sorteio, não. Pessoal, então acho que é isso. Posso só fazer um último comentário? Bom dia a todos. Claro que sim. Adorei o tema abordado, a forma como foi abordada. Quero agradecer a vocês aí pelo tema, muito bem escolhido. Mas foi tudo muito comentado sobre trabalho com os colaboradores da empresa, né? A estrutura não envolvendo muito a direção. Mas existe também muito gestor que não dá... Eu trabalho com suporte em TI, eu tenho uma empresa de suporte em TI, e muitos gestores não apoiam essas decisões, essas implementações. Aliás, eu acho que essa palestra devia ser mais assistida até pelos gestores do que nós de TI, né? Para eles entenderem, compreenderem a importância do que a gente implanta. Eu fui fazendo algumas anotações aqui, e quando eu ia fazendo a anotação, eu já ia pensando nos meus clientes. Não, isso aqui eu não vou conseguir nesse cliente, não tem jeito, por conta da cultura que já foi implantada pelos gestores. Nesse outro aqui vai ser mais fácil, vou ter um trabalho de convencimento, mas vou conseguir. Então, a gente tem essa questão também, né, da falta de preparo ou de conhecimento dos gestores, que impacta bastante no nosso trabalho, dificulta qualquer tipo de implementação. Às vezes a gente tem até um apoio da equipe, mas o gestor dá uma travada nisso aí. Era só uma observação que eu queria fazer, né, que para quem também trabalha com suporte em TI, deve passar a mesma coisa. Eu vi algumas pessoas balançando a cabeça aí, eu acho que passam pela mesma coisa que a gente passa. Com certeza, Júnior. Isso é uma barreira enorme, que tem que ser com muita insistência para poder tentar resolver isso, né? Eu vou dar um exemplo para você que não tem a ver com ataque à segurança digital, mas é a questão da resistência à mudança, né? Há mais de 20 anos atrás, uma empresa para implantar um sistema, né, de dar o seu controle para os seus processos, dar um controle para os seus processos internos, né? É uma empresa grande que não é da área de TI. Então, a empresa não conseguiu, porque a área de estoque, a área de marketing, a área comercial, ninguém queria mexer com o sistema, né? Então, a empresa que tinha uma administração mais aberta, né, não tinha informação. Ela não tinha tanta informação sobre qual era o serviço que estava dando problema, onde é que ela estava gastando mais ou gastando menos. As coisas não estavam ali, a informação não estava à mão, né? E a gente viu a evolução de sistemas empresariais, sistemas de negócios, justamente. Hoje a gente precisa dessa informação na mão. Estou falando de 20 anos atrás, né? A resistência foi grande, a empresa ficou do jeito que estava. Ela não conseguiu implantar o sistema. Apesar de ter pago, ter desenvolvido parte internamente, né? E a coisa não foi adiante. Esse comprometimento, né, do colaborador, a gente não vai ter sucesso realmente se a alta gerência das empresas não abraçar a causa. Mas na hora que, de novo, a gente tem que trabalhar na motivação.
Na hora que você mostra que você vai diminuir um risco, né, que não vai acontecer como uma grande empresa de varejo que teve um ataque de ransomware, todo mundo ficou sabendo, é público, ficou alguns dias com as lojas fechadas, com o site desligado para poder limpar o ambiente e reabrir, né? Quanto que ela perdeu de faturamento? Né? Quanto de dados pessoais, porque ela tem o seu carnezinho lá, né? Quantos de dados pessoais não foram vazados? Como é que isso não mancha a marca da empresa? Né? A gente viu órgãos federais sendo atacados também. E a gente viu que o órgão federal foi atacado porque, depois do ataque iniciar, e com toda a configuração de segurança, se viu uma senha fraca para poder acessar uma área que era uma área vital, né? Uma área de administração dentro do ambiente. Então, são coisas que a gente faz, são ações pequenas, mas que a alta direção vai ter que... ela vai perceber que, se aquilo não for feito, se você não for apoiando e fortalecendo essas ações junto aos seus colaboradores, tá? Talvez o prejuízo seja alto demais. É óbvio, é o risco. Se ela quiser pagar o risco, tudo bem. Tá? Mas eu acho que essa motivação do que pode acontecer, tá? Caso essas ações não ocorram, é a parte inicial. É assim que a gente compra, né, a direção e a autogerência. A motivação você pode pegar numa visão de custo, né? Quanto é que te custa um dia parado, completamente parado, sem faturamento? Aí, às vezes, a gerência é muito motivada por custo. Opa, peraí, não, esse é um argumento eu preciso adotar, porque senão é um risco que ela é disposta a correr. Se acontecer, né, o impacto é enorme. Perfeito. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Não, a gente Obrigada espera a você pela pergunta. que ajude. Né? Mas o vídeo vai estar disponível também, se você quiser apresentar ele. E temos mais palestras. Não. E viram outros por aí. Legal. Muito legal, gente. Eu gostei muito. Tá próximo, o Edu deve participar também. É meu administrador de rede. Ele está de férias hoje. Bacana. Gente, obrigado. Conto com a presença de vocês na próxima quinta-feira, às 10h30 da manhã. Né? E aí a gente vai falar bem mais sobre as ferramentas, vai ser um papo mais mostrando, né, a parte da tecnologia. É muito legal. Obrigada pelo convite. Muito bom. Em nome do TI Rio também, agradeço a MT pela palestra, pelas palestras que vão acontecer também, e agradeço também a participação de todos. Uma boa tarde, bom para vocês. Obrigado a todos aí. Obrigada, pessoal. Até logo. Obrigado. Tchau, tchau. Gente, boa tarde. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.